Olá, tudo bem? Professor Leanderson mais uma vez aqui com vocês para a gente dar sequência às nossas videoaulas. Hoje nós vamos continuar falando sobre o continente africano, mas com uma visão voltada para as suas atividades econômicas. Então eu convido você a pegar o seu material didático, abri-lo, certo? E acompanhar comigo essa conversa sobre o continente africano, sobre a sua economia. Vamos lá, vem para a tela. Bem, na imagem de abertura nós temos o quê? Nós temos um grupo de pessoas trabalhando em atividades primárias, que nós já sabemos que é o grande destaque, certo? Em relação à quantidade de pessoas fazendo parte, certo? Dessa comunidade, deste trabalho. Então, como sabemos que o continente africano é um continente empobrecido, nós vamos ter essa ideia, né? Nós vamos fazer essa associação, onde as pessoas realmente estão vinculadas ao trabalho, certo? Realizado em atividades primárias. Quando a gente fala em setor primário, o que vem à mente? Né? Vocês conseguem lembrar? Bem, nós temos bases, né, para entender o setor primário. A primeira delas é a atividade agrícola, que é o que está sendo perceptível na imagem. A segunda, a atividade pecuarista, onde, né, estima-se aí a criação de animais para fins comerciais. E a outra, a mineração, que nós também vamos entender que faz parte, certo, de um dos grandes pedidos, né, do continente africano para se ter uma economia pelo menos razoável. Então vamos lá, vamos passar um pouquinho adiante, pegando o livro de vocês, colocando na página 231, nós vamos destacar a princípio as atividades econômicas. Vamos descer mais um pouquinho, pronto. A primeira informação que nós temos do livro, certo, é referente ao Produto Interno Bruto, também conhecido como PIB, certo, que na África gira em torno de 2,1 trilhões de dólares. 2,1 trilhões de dólares. Mas vale destacar que a concentração econômica, ou seja, a maior contribuição para o continente africano nesse montante, vem apenas de 3 países, que são os seus destaques, né? Que é a Nigéria, a África do Sul e o Egito. Em breve a gente vai falar um pouquinho sobre a economia de cada um deles. Mas notem aí que os 3 respondem a 44% do PIB africano. Então, somente 3 países são responsáveis por quase a metade do arrecadado, do montante economicamente do continente africano. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a agricultura, né? A agricultura em si corresponde, certo, à utilização de métodos, de técnicas, né, para o cultivo de alimentos. No caso, especificamente humano, nós podemos destacar a Revolução Neolítica, que faz com que o homem deixe de ser nômade e passe a ser sedentário, fixo. Especificamente, certo, no continente africano, nós temos o quê? Vários problemas, né? Econômicos, vamos dizer, tropicais, né? Relacionado à aridez, certo? E o principal deles é a baixa quantidade de técnicas, de tecnologia empregado nesse cultivo, nessa técnica, na agricultura. Então faz com que a população esteja vinculada a técnicas de subsistência, né? Arcaicas, onde a produção é considerada baixa. Associada a isso, nós temos aqui também, né, a informação de um solo arenoso, localizado no Guiné-Bissau, certo? O que é comum em várias regiões do continente africano, dificultando assim, então, a prática agrícola. Ok? Passando um pouquinho, nas áreas de plantação agrícolas, né, nós podemos perceber 2 realidades. A primeira delas é a agricultura familiar, certo? Onde são empregadas técnicas rústicas, né? Onde a gente também destaca aquela agricultura que é praticada para o próprio consumo, onde nós chamamos de subsistência, beleza? E a outra é a agricultura comercial, que é voltada para abastecer o mercado externo, ou seja, uma produção feita em um país, mas o consumo é para fora. No caso aí nós temos como destaque o plantation. Todo mundo lembra do plantation? Quais são as suas características principais? Vamos lá. Monocultura, mão de obra barata, grandes propriedades de terra, certo?
E abastecimento externo. Então, o que prevalece na agricultura comercial, certo? São esses plantations, ok? Descendo um pouquinho também. Aqui nós temos um mapa que vai nos dar informações referentes à distribuição das atividades agropecuárias no continente africano. Quando a gente fala de atividades agropecuárias, nós estamos falando tanto de agricultura quanto pecuária, se ela é intensiva, se ela é extensiva, certo? E onde elas estão geolocalizadas. Assim, a gente pode também perceber que os principais produtos destinados à exportação são o cacau, o amendoim, o chá, o algodão, a cana-de-açúcar, entre outros. Beleza? Passando mais, certo? Acompanhando aí o pedido do, né? A leitura, vamos descer um pouquinho. E vamos falar um pouquinho sobre os problemas enfrentados pela agricultura familiar, certo? Como nós sabemos, por se tratar de uma região extremamente, né, economicamente empobrecida, a agricultura familiar é só um dos reflexos dessa realidade, certo? A geração de renda, certo? Ela é deficitária, certo? Fazendo com que a população ela se apegue, né, à necessidade de uma produção agrícola voltada para o abastecimento das famílias, certo? Então, nesta forma de agricultura, nós temos ali produções, vamos dizer, emergenciais, né, para satisfazer uma necessidade próxima. Assim, então, destaca-se a mandioca, a batata doce, o milho e o arroz, certo? Que são alimentos que podem abastecer o mercado interno e, ao mesmo tempo, gerar renda para essas famílias. Só queria lembrar que a África tem um potencial maravilhoso, certo, de crescimento agrícola, mas é necessário um investimento, né, pessoal? Não tem como ficar apenas com um potencial em evidência se não tiver, certo, aquele gasto, certo? Ter investimentos, uma mecanização, com irrigação, fertilizantes, né, adubos, para que se proporcione, né, esse maior, certo, crescimento e aproveitamento agrícola. Vamos agora falar de pecuária. A pecuária, certo, principalmente nas áreas semiáridas, desenvolve-se a pecuária caprina de forma extensiva. Vamos lá, vamos diferenciar a pecuária intensiva da extensiva, né? A intensiva é aquela criação onde o animal é criado preso, utilizando técnicas modernas, né? Técnicas bem avançadas. E a extensiva, o animal é criado solto, certo? Livre, certo? Como a gente fala, pastando, atrás de alimentos. Então, nas regiões semiáridas, logicamente, né, nem todos os animais conseguiram se adaptar bem. Apenas alguns tiveram essa capacidade. E no caso aí, nós podemos citar a pecuária caprina, que a gente pode fazer associação até aqui o nosso Nordeste também. Se a gente for ao interior, nós vamos ter, certo, em algumas residências, né, que as pessoas utilizam a prática pecuária, uma criação de ovelhas, né, ovinos no caso, cabras, certo, bodes. Então, se associa bastante a essa pecuária aí utilizada no Nordeste brasileiro, ok? Assim como também a criação de dromedários, entre outros. Baixando um pouquinho, nós vamos falar sobre o extrativismo vegetal e a silvicultura, né? O extrativismo vegetal é a retirada, certo, ali de produtos ligados à vegetação, como madeira, certo, da natureza. Isso acontece como, né? Isso pode acontecer de uma forma legal, como também ilegal, que a gente vem vendo acontecendo não somente no território africano, mas também como no nosso território brasileiro. Assim, vale destacar também, certo, que a silvicultura, o manejo sustentável, certo, estão crescendo, certo, dentro do continente africano. Eles estão olhando, estão tendo um olhar mais cuidadoso com o meio ambiente e essas técnicas modernas, né, para o maior aproveitamento da natureza começam a ser colocadas em prática, certo? Então é muito importante a gente fazer
uma observação a respeito disso. Vamos então agora lá para o extrativismo mineral, certo? No caso, e em si a mineração, né? Como nós já sabemos, a mineração é a principal atividade do continente africano e ela é base de muitos países, certo? Inclusive a Nigéria, né? Ou a África do Sul. Jazidas de petróleo, certo? Ou outros componentes minerais são extremamente consumidos, certo? Potencializados. Embora, certo? Essa retirada, né? Essa exploração tenha, assim, de forma majoritária, uma mão estrangeira, principalmente os Estados Unidos da América, como os países europeus, são os principais países, né, donos das principais instalações que realizam, certo, essa retirada, já que não, nós estamos falando, né, de uma realidade muito diferenciada, onde nós vamos ter, certo, uma falha, né, uma falta de técnicas modernas para a retirada. Então, assim, eles preferem abrir, certo, para outros países via explorar. Aqui, nessa mesma imagem que vocês estão vendo aqui projetada, como também no livro de vocês na página 233, nós podemos perceber quais são os recursos que facilmente são encontrados no continente africano, né? Ó, nós temos petróleo, carvão, ferro, cobre, urânio, entre outros produtos. É interessante que você dê uma olhada, né, a mais, de uma forma mais precisa, para que você possa entender, certo, um pouco mais sobre essa atividade da mineração no continente africano. Então, seguindo, minerais metálicos e não metálicos, certo? Olha aí, o continente é um grande produtor e exportador de minerais metálicos. A África do Sul é a maior extratora e exportadora de manganês do mundo, que é seguida pelo Gabão, certo? E assim, a gente pode destacar também a produção, né, de ouro, já que a África do Sul já foi o país com a maior mineração de ouro do mundo, mas infelizmente atualmente é apenas o sexto, certo? Ouro, bauxita, ferro, certo? São elementos que vão trazer uma certa notoriedade, visibilidade ao continente africano, certo? Sobretudo a essas relações de exportação, né, comercial. No caso, né, nós temos também materiais não metálicos que são extremamente importantes para o desenvolvimento econômico do continente, certo? Vamos citar exemplo ali, vamos logo ir até os combustíveis fósseis, na página 235. Pode passar um pouquinho. Pronto, combustíveis fósseis. O que é que a gente entende, né, por esses combustíveis fósseis, né? A gente tem ali como referência o petróleo, né, o gás natural. E sabe, o que é que nós sabemos, né? Que o continente africano reserva em seu território uma grande, certo, quantidade de petróleo que pode ser explorado. Nós temos a Líbia com a maior reserva de petróleo do continente africano e nós temos na África a maior quantidade de países que fazem parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou seja, a OPEP, beleza? Também, certo? É importante destacar que o petróleo ele não gera apenas benefícios, mas também problemas, né? Que é o caso de um conflito que existiu, certo? Dentro do Sudão, que chegou até a separação desse país, né? Levando a criação de outro estado chamado Sudão do Sul, onde essa separação deixou o quê? Uma coisa extremamente cômica, né? De um lado fica, certo, a maior quantidade de reservas e do outro fica com a maior quantidade de refinarias, certo? Então é algo meio cômico, mas o petróleo ele não gera apenas benefícios, mas também a gente pode visualizar, certo, uma problemática em cima dessa produção. Vamos para a indústria, né? Falar um pouquinho sobre a atividade industrial. Desce um pouquinho, pode descer.
Não, na outra página. Pronto. Vamos lá. Indústria. Né? Grande parte das indústrias africanas é de base. O que significa essa indústria de base? Significa que são indústrias em que tem como principal fundamento retirar, extrair certa matéria-prima. São indústrias também consideradas pesadas, ok? Então, os países de maior atividade de mineração e extração também concentram, né, a maioria dessas indústrias. E quais são os destaques, né? A África do Sul e a Nigéria, certo? A África do Sul e a Nigéria. Então, na questão indústria, né, ligada ao setor secundário, nós temos ainda uma menor quantidade de empresas, de indústrias instaladas. Porém, quando a gente fala, né, daquela minoria, daquela quantidade pequena que tem, a gente deve destacar que tipo de indústria nós temos, modernas ou antigas, né, pesadas ou leve, certo? Indústrias de base, certo? Indústrias pesadas, ok? Falando um pouquinho do setor terciário, para a gente ir fechando certo conteúdo da aula de hoje, a gente pode citar, né, o setor terciário como o setor que mais emprega, certo? É o que mais contribui com o PIB dos países, certo? Pois o setor secundário, como já havia dito, ele é bem reduzido. Então, o setor terciário ele se destaca na quantidade, né, de empregos disponíveis no que diz respeito ao comércio, né, aos serviços, certo? E associado a isso a gente pode também colocar a atividade turística, né? Pois nós sabemos que o continente africano, ele não é só problemas, mas traz também, certo, grandes belezas. Então, estamos começando a entender o continente africano como também dentro de uma possibilidade de arrecadação financeira, turismo, certo? Então, é uma atividade que vem crescendo bastante. O setor terciário em si, certo, apresenta esse padrão de crescimento, tá bom? Podemos citar um exemplo, né? A Copa do Mundo que aconteceu na África do Sul trouxe bastante visibilidade não só para o país, mas para todo o continente, certo? E o que foi deixado lá, o legado também, né? A estrutura também permite uma maior, certo? Aproximação de outros povos, né? De outras pessoas para conhecer a região. No mercado internacional, a gente ainda tem que citar, certo, que o continente africano ele não é um destaque, né? Nós temos apenas 2 países ali que são referências, ok? Aí, então apresentam uma dependência muito grande de outras nações, né, ditas desenvolvidas. Então, de fato, nas relações internacionais fica meio tímida, certo? Essa atuação aí do continente africano. Destaca-se ali uma aproximação da China, do Japão, da União Europeia, dos Estados Unidos, para manter, certo, viva essa atividade econômica, certo, dentro do continente africano. Quando eu falo em China, eu quero que vocês leiam aqui embaixo, certo? Essa nova rota da seda. É super interessante que vocês possam entender essa aproximação da China, certo, com a África, possibilitando uma melhoria, certo, em algumas técnicas, certo, como sistemas de transporte, pontes, mas tem uma cobrança, ok? E lá no último tópico nós temos as maiores economias, né, como foi falado anteriormente, citado, a Nigéria cresce bastante, tem o maior PIB, certo, do continente africano, é considerado um dos principais países emergentes do mundo. E sua economia se baseia, né, no petróleo, certo? Por outro lado, certo, nós temos também, por referência, a África do Sul. A África do Sul é considerada, certo, a maior potência do continente africano devido à sua diversidade. Ela não tem somente uma atividade, né, como ali sua base, mas ela conseguiu diversificar. Então, por isso a África do Sul ela é destaque no continente africano, assim sendo representando o continente tanto no BRICS, que é o grupo de países, né, que apresentam um padrão de crescimento,
e o G20, que é o grupo dos 20 países mais influentes do mundo. Sobre os blocos econômicos, né? Vocês já fizeram uma pesquisa na aula anterior, certo? Então nós vamos passar adiante. Vou deixar com vocês, né, a responsabilidade de fazer a atividade do conteúdo para que a gente possa ter, certo? Na próxima aula, no nosso próximo encontro, uma revisão, a gente corrigir todas essas atividades. Então deixo um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.